Olá, esse é o Li Cardoso, nosso canal na internet, nosso lugar. E hoje eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero levar você para ver o mundo de uma forma que você nunca viu. Eu também não. Mas enfim, eu quero levar você para o outro, para além do outro lado da rua. Você vem comigo? E eu vou explicar por quê. Então eu te convido a vir ver o mundo do meu ponto de vista. Roda a vinheta. Vem me conduzir. Bom, muita gente me pergunta muita coisa, muitas curiosidades. Alguns não perguntam, alguns ficam com vergonha, mas hoje eu vou falar de um tema que é muito recorrente nas pessoas que me ajudam a atravessar a rua, que é como você sabe que você tá pegando o ônibus certo, como que você sabe que você desce no ponto certo, enfim. Nós cegos e os ônibus, né? Porque a gente anda na cidade grande, pega muito ônibus, pega metrô, pega trem, pega Uber, pega tudo isso. Mas hoje nós vamos falar sobre os ônibus. O que acontece? A gente, para aprender o caminho, para ir até o ponto de ônibus, a gente leva um tempo. Depois que a gente aprende, a gente começa a entender quais os ônibus que passam naquele ponto. Depois a gente começa a fazer algumas associações, assim, o barulho do ônibus. Só que por causa do barulho do ônibus, eu já parei muitos caminhões. Porque o motor é muito parecido. E alguns ônibus têm um barulho diferente. A gente faz umas associações que vocês nunca vão imaginar, mas se vocês pararem para pensar e vocês tentarem usar a audição de vocês e fechar os olhos, vocês vão entender. Alguns ônibus, acho que são os ônibus mais novos, eles têm um barulho diferente. Então, como eu pego dos ônibus mais velhos, eu posso estar chegando no ponto e o que acontece, né? De você chegar no ponto, o ônibus tá passando e é o seu, né? Mas se eu escuto que é aquele barulho assim de ônibus novo, aí eu nem me preocupo. Aí o pessoal, mas você vai pegar qual? Eu falo, não, mas o meu não passou agora. Aí o pessoal fica, como que você sabe? Você viu o ônibus? Não, é só o motor, gente, é só o motor. E às vezes acontece que como os ônibus têm um barulho muito igual naquele ponto, uma vez aconteceu isso comigo. Eu estava vindo tranquilamente, eu e minha bengala, até o ponto de ônibus. Estava chegando lá, e ouvi um barulho, falei, o ônibus tá vindo. Aí eu tentei correr. Imaginem só que eu correndo não é uma coisa muito bonita de se ver. E aí eu fui tentar correr e eu não contava com a astúcia do poste que tava no meu caminho. E eu fui de testa no poste, mas foi um negócio assim, tão impactante, que eu só fui para trás assim e voltei e falei, com a lágrima assim, moço, que ônibus é esse? Aí ele falou o nome. E não era o que eu ia pegar. Ai, gente, não, acontece umas coisas. Acontece umas coisas. Aí essa semana eu estava no ponto de ônibus. Eu estava esperando o ônibus com uma professora minha, porque tem isso, né? Às vezes as pessoas querem acompanhar a gente para ir até o ponto de ônibus. Eu sempre acho que é uma oportunidade de evangelizar, da gente contar um pouco da nossa história. Então eu aceito, porque geralmente quando a gente está sozinho, a gente tem que erguer a bengala lá em cima para tentar que a boa vontade do motorista pare, né? Isso quando a gente não para os caminhões, né? Caminhão de lixo, a gente para muita coisa assim aleatória. Mas esses dias eu tava acompanhada no ponto de ônibus. Aí chegou um bêbado. Meu, e o cara chegou assim, ele tava tão mal que ele não conseguia nem falar. E aí, sei lá, a gente começou, a gente riu assim do jeito que ele falou, eu tô ruim. E ele já implicou com a minha professora. Só que ele veio pro meu lado. Falei, pronto, essa vai entrar nas histórias do ponto de ônibus. Porque acontece, né? Existem amizades que nascem dentro do ônibus e existem casos inusitados que acontecem dentro do ônibus. Ou no ponto de ônibus. E esse bêbado falava, e aí a professora, tá vindo o seu ônibus? Aí eu comecei a tentar ir pra lá, né? Tá bom, seu João, tô indo embora. E ele me puxando. Eu falei assim, meu Deus, não vou pegar esse ônibus hoje, não. Mas consegui voltar pra casa. E, enfim, a gente conhece muita gente nos pontos de ônibus que já sabe o ônibus que a gente pega. E dentro do ônibus que já sabe o ponto que a gente desce. Que é uma outra dúvida. Como você sabe que é o seu ponto? Você conta os pontos? Não. Gente, você acha que eu vou ficar fazendo isso? Tô dentro do ônibus, eu vou ficar ouvindo música, eu vou ficar mexendo no celular. Sim, porque eu mexo no celular, outro dia eu conto. Lendo alguma coisa, enfim. Então, o que acontece? Eu faço algumas associações. A gente não tem a visão, a gente vai pro que tem. Tem um mocinho, quando eu tô vindo pra casa, que passando ali no supermercado, tem uma banca de churrasquinho. Então,
Quando eu sinto o cheiro do churrasquinho do moço, eu já fico esperta, tá perto de casa. Então, aí sim, eu começo a ficar mais atenta. O que nos indica o nosso ponto, no meu caso? São as curvas, tanto para lá quanto para cá. E perto do ponto que eu desço todo dia para minha casa, é muito peculiar. Ele tem uma lombada boa, uma curva para cá, que depois eu entendi que a curva, ele tá virando para direita. Só que o meu corpo vai? Não, é o contrário. Como é que é? Eu estou virando... Quando a curva é para a esquerda, meu corpo vai para a direita. É isso, né? E quando... Enfim, vocês entenderam, né? Vocês veem, então. Eu sei que vira para cá. Aí é uma lombada boa, uma curva assim e outra lombada. Aí eu sei, esse é o meu ponto. Isso porque eu fiquei esperta lá atrás na história do churrasquinho. Agora, teve um dia que o moço não tava vendendo churrasquinho, vocês acreditam que eu passei do ponto? Acontece, a gente passa do ponto, a gente dorme, vai parar no final, a gente só lamenta e desce, assim, tá bom, né? Vou pegar voltando. E pro meu trabalho, ele faz uma virada muito boa, que eu falo que é a virada para eu descer mesmo, que ele faz assim, ó. Aí eu, opa, cheguei. Então a gente faz umas associações assim, com os buracos no caminho, com as lombadas. Aí teve uma época que eles queriam tirar as lombadas para arrumar, né? Fazer aquele negócio lá, recapeamento, acho que é isso. Eu falei, gente, eles não podem fazer isso com a gente. Porque às vezes, e aí eu termino com vocês essa história. Às vezes, o que para vocês é obstáculo e vocês falam, mas essa calçada é muito ruim, mas é muito esburacado, a gente faz associação com tudo. Então, a gente às vezes conhece um lugar exatamente pelos obstáculos que eles têm. Isso serve para a nossa vida também, né? Para que a gente passe a ver os obstáculos que a gente tem na vida, os problemas, as dificuldades, como formas de caminhar, como formas de chegar em determinado lugar. A gente não seria o mesmo sem as coisas que nos acontecem, de bom e de ruim. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha levado a vocês nessa viagem de ônibus para vocês enxergarem o mundo do meu ponto de vista. E estou aqui para que vocês possam fazer suas perguntas, deixem aí nos comentários o que você gostaria de perguntar para uma pessoa cega, qual é a sua curiosidade, e eu vou trazendo aqui, vou falando e vou explicando tudo para vocês. Vem enxergar o mundo do meu ponto de vista. Até o próximo vídeo. Tchau!